Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. E mais uma edição para você do Sementinhas do Amanhã. É mais um domingão e estamos juntos a partir de agora com mais um Sementinhas para você. Claro, a equipe hoje está maior de pessoas, porque de tamanho não. De tamanho não está, né, Mari? Ainda não, porque são piquituchos. Quem está com a gente hoje, Mari? Bom dia, Mari. Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa. Hoje nós estamos aqui com o Léo e o Caio. Bom dia, Caio. Bom dia, Caio. Bom dia. Bom dia, Léo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tava com saudade de você. Fazia tempo que você não vinha participar do programa com a gente. Né? Sim. Como foi a semana? Tudo certo? Foi tudo certo. Então tá bom. Tá com soninho? Ou tá desperto? Desperto. Muito bem. Vamos começar hoje, então? Vamos. Então tá bom. Léo, na semana passada a gente começou a falar sobre a lei de destruição. A gente está falando das leis morais, sabe? E a gente está falando da lei da destruição. O que você acha que é a lei da destruição? O que você acha que é destruir? Acabar com a... Acabar, né? Acabar. E aí os espíritos ensinaram, né, falaram para o Allan Kardec que, na verdade, esse destruir não é acabar, né? Seria transformar. Então, essa lei, que é uma lei moral, que é uma lei divina, quer dizer que as coisas precisam se transformar para criar outras coisas. Sim. Então, falou, por exemplo, o homem não precisa destruir, matar um animal para se alimentar? Ou matar um vegetal, arrancar um pé de alface para comer? Sim. Né? Então, tem esse viés, esse ponto de vista da lei de destruição. Um outro ponto de vista da lei da destruição são as guerras, né? Então aí ele pergunta por que Deus permite que haja tanta guerra, tanto ou flagelos, né? Problemas assim, problemas catastróficos da natureza, né? Terremoto, maremoto, mortandade com excesso de calor, que às vezes acontece. Então, o Kardec perguntou para os espíritos, né, por que Deus permitia que isso acontecesse? E aí, os espíritos responderam que essas mortes coletivas que acontecem, nesses desastres naturais, eles são para que haja uma evolução. Ela acontece para que haja uma evolução. E ela acontece, é lógico, respeitando o tempo de vida de cada um. Se não chegou o momento da pessoa morrer, ela não vai morrer, né? Então só vai morrer naquela catástrofe quem estava determinado para viver aquele tempo e já estava na hora de encerrar sua passagem aqui pelo planeta. E ele também pergunta com relação às guerras. Por que existe tantas guerras no mundo? E os espíritos respondem que isso decorre ainda daquela natureza mais animal, assim, que existe ainda no ser humano, sabe? Que aquele instinto, aquela coisa assim mais primitiva que algumas pessoas ainda carregam dentro dela, que acham que só se consegue as coisas, só que se conquista as coisas destruindo os outros. Essa lei de destruição que eles falam como lei natural é aquela lei que permite que uma coisa se transforme para outra surgir, aparecer. Aí, eu queria perguntar para vocês assim.
se houvesse uma pessoa no mundo muito, muito, muito má, sabe aquela pessoa muito ruim? Aham. Vocês já viram uma pessoa muito ruim? Sim. Já? Sim. E se tivesse uma pessoa muito, muito, muito ruim e alguém que quisesse e alguém resolvesse falar assim, usar a lei da destruição para justificar se livrar daquela pessoa. Não, vamos matar aquela pessoa porque ela é muito ruim, então a gente mata a pessoa e ela morre para ela poder evoluir. Vocês acham que esse pensamento, essa atitude estaria certa? Não, porque você acaba com o progresso dela. O que você acha, Caio? Você acha que tá certo? Olha, além de estar errado pra moral, né? Porque hoje em dia não se pode matar porque é crime. Não só está atrapalhando a pessoa a evoluir, porque ela está nessa vida pra melhorar. Às vezes ela pode tomar decisões ruins pelo caminho, mas isso não justifica matar aquela pessoa. Então, matar uma pessoa para ela evoluir não vai ajudar ela a evoluir. O que vocês acham que vai ajudar a pessoa a evoluir? Deixar ela aprender com os próprios erros, talvez. O que você acha, Léo? Que vai Ajudar. deixar a pessoa evoluir? Ajudar ela pra ir falando o que é certo e é errado. Para ela evoluir, ela tem que vivenciar as experiências. Aí, Não é? Aí depois de você ensinar um pouquinho, você deixa ela mexer. Então assim, ela tem que conviver com outras pessoas, aprender a abrir mão da opinião dela muitas vezes, a aceitar as diferenças de criação, de pensamentos e todos os problemas de convivência que existem quando as pessoas convivem. Existem problemas de convivência, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, gostos diferentes. Então isso tudo faz parte do convívio. Às vezes brigas, discussões, às vezes alguém fica doente e a pessoa tem que vivenciar aquilo ali para se sensibilizar. Então, não é matando uma pessoa, ainda que essa pessoa seja muito ruim, que ela vai evoluir. Concordam comigo? Sim. E outra coisa, vocês acham que a gente tem direito de tirar a vida de alguém? Não. Não. Vamos ler o que está escrito no livro? Caio, lê pra gente o texto 48 do Livrinho dos Espíritos, que ele fala exatamente sobre essa questão. Tá. Lê aí pra gente, então, por favor. Pergunta de Kardec. Aos olhos de Deus, o assassinato constitui crime? Resposta dos espíritos. Crime grave, pois quem tira a vida do próximo vai romper o fio de uma encarnação de expiação ou de emissão. E aí reside o mal. Autora. Quando alguém é assassinado, algo muito importante é interrompido. A vítima deixa de prosseguir em sua jornada evolutiva naquela existência, perdendo com isso a sua preciosa oportunidade de progresso. O assassinato adquire compromisso grave. O assassino, não é? É assassino. Tanto com sua vítima quanto perante a lei divina. Esse ato traz sérias consequências para seu próprio processo evolutivo. Então, aqui está dizendo que a gente matar uma pessoa só porque ela é ruim é um crime muito grave, né? Então, vamos supor, o cara é um bandido. Se eu matar o bandido, eu não vou me tornar bandido também? Sim. Vou, né? Então, ele fala assim, que você matar alguém, cometer assassinato, é um crime muito grave. Por quê? Porque você abrevia o tempo de vida daquela pessoa, ela não viveu tudo que ela tinha que viver. Então, ainda que a reencarnação dela seja ela expiação, seja ela missão,
a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Concordam? Concordo. É isso que eles falam aqui, que os espíritos falaram aqui. Só quem pode decidir se é hora de alguém partir ou não? Deus, muito bem. Então, Leozinho, lê pra gente agora, em complementação a esse textinho que o Caio leu, lê pra gente o texto 49, que é uma questão lá do Livro dos Espíritos. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar da sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Muito bem. Então, vocês veem assim, ele está falando da lei de conservação que a gente já viu, né, que é aquele instinto de conservação, de preservar a própria vida, mas ele também está falando sobre a proibição da gente de tirar a vida das outras pessoas, que acaba entrando nessa questão, acaba sendo um contraponto lá à lei da destruição. Então ele fala o seguinte, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso. Então ele fala assim, então não está aplicando a lei da conservação quando ele elimina uma pessoa perigosa para proteger a comunidade, a sociedade. E aí os espíritos respondem que existem outras formas de preservar as outras pessoas que não sendo tirando a vida daquela pessoa. Entendeu? Ou seja, a gente pode matar alguém? Não. A gente não pode. Intencionalmente, né? Mesmo sem ter intenção, a gente vai responder por isso. Mas quando você mata uma pessoa intencionalmente, seja a intenção voltada assim para pelo mal mesmo, não, eu quero matar aquela pessoa porque eu não gosto daquela pessoa, ou seja, com a desculpa de que isso é pro bem daquela pessoa que queria morrer, não tem desculpa. A gente não tem essa permissão. Vocês concordam com isso? Concordo. Ou vocês acham que eu estou errada? Eu concordo, você não está errado. Eu também acho que está certo, que isso daqui que os espíritos falaram realmente é muito importante, é verdade, porque eu também não acho que a gente pode fazer isso, né? Tirar a vida de ninguém. Então, gente, nós conseguimos entender que, embora a lei da destruição diga que é necessário, que a lei da destruição é necessária para haver o progresso da humanidade, né, tanto com relação às coisas da natureza, quanto com relação ao desencarne, nós não podemos usar a lei da destruição para justificar atitudes cruéis, nem para nos livrarmos de pessoas ou de situações que nos incomodam. E a gente tem que lembrar sempre, como os espíritos esclareceram, que o mais correto seria chamar essa lei de transformação. Certo? Certo. Muito bem. Certo. Então, agora nós vamos falar sobre a lei de sociedade. Vocês sabem o que é sociedade? Peraí, lei de sociedade não é lei da sociedade? Lei de sociedade. O que vocês acham que é a lei de sociedade? É uma lei que explica como viver em sociedade. Uma lei que vale para uma sociedade ou várias sociedades inteiras? Tá, mas aí vocês estariam falando da lei. Eu tô perguntando o que é sociedade. Sociedade é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Mas é um grupo aleatório? Não.
Vocês imaginam um monte de formiguinha. Aí todas elas querem ir para o mesmo lugar, querem fazer a mesma coisa. Vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo. Então vamos imaginar, esquece a formiguinha. Vamos imaginar um monte de pessoas. Todo mundo querendo a mesma coisa. Tem um bolo aqui em cima da mesa. Todo mundo quer o bolo, todo mundo avança no bolo. Vai dar certo? Não. Vai destruir o bolo e ninguém vai conseguir comer, vocês concordam? Concordo. Então, uma sociedade é quando existem várias pessoas que vivem juntas, né, que se relacionam, mas essa comunidade, esse agrupamento de pessoas é regido por regras, porque senão vira uma bagunça. Concordam? Concordo. Se não tivessem as regras, punha o bolo aqui, cada um fazia o que queria. Um ia lá e comia o bolo, o outro ia lá e esmurrava o bolo, o outro ia lá e jogava no chão, o outro ia lá e jogava no lixo. Ia dar certo? Não ia. Não. Ia. Vocês já pensaram se, por exemplo, não tivesse regra de etiqueta e as pessoas tivessem que comessem que nem cachorro come no prato? Não ia ser feio? Meu Deus, como isso é feio. E se não tivessem as leis de respeito ao próximo, aí ninguém ia respeitar, ia pegar a comida do prato do outro, ia pegar as coisas do outro. Então, desde que o mundo se organiza em sociedades, existem regras que regem a vida dessas pessoas, para haver respeito, para haver mais igualdade. Tudo bem? Sim. Agora, significa então a gente dizer que conviver com outras pessoas, eu posso dizer que conviver com outras pessoas é tão importante a ponto disso virar uma lei moral, uma lei divina? Sim. Muito bem. Quem que vai ler agora o texto 50? O Caio? Caio? Então lê o texto 50 pra gente entender e poder explicar pro pessoal lá de casa o que realmente é essa lei de sociedade. Certo. Pergunta de Kardec. A vida social faz parte da natureza? Resposta dos espíritos. Sim, sem dúvida. O homem foi feito por Deus para viver em sociedade. Para isso lhe foram dados a palavra e todas as outras faculdades que possibilitam os relacionamentos. Para um pouquinho. Se então a gente fala, a gente tem a inteligência, a capacidade de pensar, a gente tem os sentimentos, porque a gente precisa viver em sociedade, é isso que eles estão falando aqui? Sim. Porque se eu fosse sozinha, vivesse sozinha numa ilha deserta, para que eu ia precisar falar? Não ia ter ninguém para eu conversar. Concordam? Concordo. Por que eu precisava ter sentimentos? Quem eu ia amar? Quem que eu ia respeitar? Ninguém. Quem eu ia gostar? Quem eu ia desgostar? Ninguém. Vocês concordam? Então, realmente, olha, eu acho que isso aqui é muito verdade. Eu só queria saber um negócio. Que assim, a resposta dos espíritos quer falar com faculdades? Faculdades são potencialidades, são coisas que a gente tem que... deixa eu ver se eu acho um termo mais fácil. A gente poderia substituir como as nossas capacidades. A nossa capacidade de falar, de ouvir. Porque se eu não tivesse ninguém para ouvir, eu não precisava ouvir, certo? Se eu vivesse sozinha, eu podia ser surda, que estava tudo bem. Certo. Podia ser muda, que estava tudo bem. Então, são essas faculdades, essas capacidades que a gente tem.
Lê então para mim, Caio, continua lendo a explicação da autora, né, sobre essa resposta dos espíritos. Autora, ao vivermos em sociedade, aprendemos a combater o egoísmo e auxiliamos no progresso das demais pessoas. Assim a humanidade avança. Se cada um de nós vivesse isolado, não teríamos recursos para evoluir, pois é através da convivência que melhoramos nosso caráter e contribuímos para a melhoria dos que convivem conosco. Muito bem, então é exatamente isso que ela está falando. Se a gente vivesse sozinho, isolado, ia ser muito mais difícil da gente evoluir. A gente não ia ter a vivência, a convivência com as outras pessoas, para a gente se melhorar, para a gente aprender coisas diferentes, para a gente contribuir para o outro melhorar, para a gente se aperfeiçoar nossos sentimentos, as nossas atitudes. Então, a vida em sociedade é extremamente importante. Continua, Caio. Pergunta de Kardec: o que aconteceria com a sociedade com o afrouxamento dos laços familiares? Resposta dos espíritos: um retorno ao egoísmo. O que seria esse afrouxamento dos laços familiares? Se não tivesse laços familiares. Fala, Léo. Se a gente não fosse conectado, o afrouxamento seria o contrário do quando aperta o laço, que é quando melhora. O afrouxamento é quando, sabe um laço? Que fica solto. Sabe o laço do sapato? Sim. Quando a gente amarra o tênis? Ele fica quando a apertado. gente aperta e fica firminho ali, não fica? Sim. O afrouxamento é quando ele dá aquela desamarrada e fica meio... Aí o sapato começa a ficar assim, saindo do pé, sabe? Então, quando ele diz afrouxamento dos laços familiares, é como se acabassem as relações de afeto entre as pessoas de uma mesma família. Porque a nossa família, normalmente, as pessoas de uma mesma família se gostam. Tem um laço de carinho, de respeito, convivem e às vezes se desentendem, mas tem carinho, tem amor, tem respeito, tem afeto, tem compreensão, empatia. Então, existem laços afetivos de sentimento. É disso que ele está falando, né? O que aconteceria se esses laços, né? Você tem a sua família, seu pai, sua mãe. Você não ama seu pai e sua mãe? Amo. Se de repente esse amor acabasse, não tem mais amor, o que ia acontecer? Ninguém ia gostar do outro, ninguém ia A família ia outro. se separar, não ia? Ia fazer assim, pof, separa. Vai cada um para um lado, eu não quero mais saber de você, não quero mais conviver com você. É isso que ele está falando, é isso que ele está perguntando. Se houvesse esse afrouxamento dos laços familiares, dos sentimentos e o distanciamento das pessoas. As pessoas não se encontrassem mais, não convivessem na mesma casa, não se olhassem, não conversassem. O que seria? O que aconteceria? O que os espíritos respondem, Caio? Que é um retorno ao egoísmo. Porque aí cada um ia viver a sua individualidade. Sim. Só para si. Só se preocupando com os seus próprios interesses. Né? Quando a gente tem uma família, a gente faz concessões pelo outro. Eu tenho esse bolo aqui, eu queria comer esse bolo inteirinho. Mas eu não vou comer o bolo inteirinho porque tem o Caio, tem o meu marido, tem a minha filha, então eu vou deixar um pedaço para cada um. Estou fazendo concessão. Agora, se eu viver sozinha, eu não quiser nem saber da minha família, eu vou comer o bolo inteirinho sozinha. Não vou? Sim. É isso que ele está falando. Então, a convivência familiar ajuda a gente a desenvolver a fraternidade, o compartilhamento, que são o inverso do individualismo, do egoísmo. Concordam? Entenderam? Sim.
Sim. Lê a explicação da autora, Caio. Ao contrário dos animais, que criam os filhotes apenas até que possuam se virar sozinhos e depois nem ao menos os reconhecem, o homem mantém com os seus filhos uma relação muito mais profunda. Os espíritos nos dizem que isso acontece porque os animais agem movidos somente pelo instinto de conservação, enquanto o homem tem necessidade de progredir. O progresso só se torna possível através dos laços sociais, e os laços de família são mais estreitos que existem. Na família aprendemos a nos amar como irmãos. Muito bem. Então, olha como a família é importante, como a convivência familiar é importante. Então, vocês acham, dá pra gente falar assim que o núcleo familiar é uma pequena sociedade? Talvez. Talvez? O que você acha, Léo? Dá pra falar que o núcleo familiar é uma pequena sociedade? Não é? Sim, é. Então, essa pequena sociedade nos possibilita uma infinidade de experiências para o nosso crescimento. Porque ele fala que todos nós temos a necessidade de progredir. Muito bem. Gente, nosso programa hoje está acabando. E a gente nem conseguiu falar nem da metade da lei da sociedade. Acho que nós vamos ter que terminar no programa que vem. O que vocês acham? Pode ser, queria terminar hoje. Queria ler hoje. Mas já tá terminando, né, Guga? Não tá terminando? Tá terminando. O Guga só balança a cabeça. Ele nem fala nada com a gente hoje. O Guga virou mudo. Ficou mudo? Então, vamos fazer assim? Eu sou o dono do relógio. Ele é dono do relógio. Vamos fazer assim, ó. A gente para aqui e na semana que vem o Léo volta e a gente vai terminar de falar sobre a lei da sociedade. Pode ser? Sim. E aí a gente vai entrar na outra lei, na próxima lei, que também é uma lei que tem bastante coisa pra gente conversar. E qual é essa lei? Também não sei. A lei do progresso. A lei do progresso. A lei do progredir. A lei do progresso. Então, vamos nos despedir do pessoal de casa hoje? Vamos, Caio? Vamos, não vou ser o primeiro, não. Você não vai ser o primeiro? Não. Quer ser o primeiro, Léo, a despedir do pessoal lá de casa? Falar um tchau para todo mundo? Pode ser. Pode ser, então se despede do pessoal lá de casa. Tchau, pessoal. Obrigado por assistir esse programa. Voltamos na próxima semana. Muito bem. E você, Caio? Queria complementar a resposta do Léo. Ah. Todo mundo que assistiu até aqui, que tenha uma semana abençoada. Que vocês sejam muito felizes, muito fortes, muito amorosos com a sua família. E que vocês tenham sua vida de bom grado. Tchau. Muito bem. Eu também queria me despedir aqui. Deixar um abraço carinhoso para todo mundo que está em casa. Obrigada pela audiência. As crianças continuam falando em assistir o programa, né? Mas é que eles estão acostumados a assistir televisão e eles esquecem que a rádio a gente só ouve. A gente não vê imagem. Então, obrigada pela audiência, pela companhia de todos vocês. Que todos nós tenhamos realmente, como o Caio falou, uma semana abençoada, iluminada. E que a gente possa pensar um pouquinho sobre a lei de sociedade, nossas relações familiares. E entender que, às vezes, aquele parente difícil é aquele parente que vai ser aquele que vai mais contribuir para o nosso progresso, para a nossa evolução. E aí, na semana que vem, então, a gente termina de falar sobre a lei de sociedade e vamos entrar na lei do progresso. Combinado? Um beijo a todos e boa semana. Muito bem, valeu, gente. Obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouquinho o programa já está disponível no Spotify para você curtir, compartilhar junto com a gente. Grande abraço, juízo. Cuida muito bem de você e na próxima semana estamos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã.